Muito bem, senhoras e senhores, vamos agora trabalhar com método das forças. Pela primeira vez ainda neste curso, você irá ser capaz de resolver uma estrutura que é hiperestática. Bom, veja bem, o método das forças, ele parte do princípio que, com estas três relações que você tem, você consegue resolver o seu problema. E, de fato, os problemas de engenharia estrutural, desde que você perceba como que é o uso de cada uma dessas relações, você realmente consegue resolver todos os problemas. Então, ó, primeiro, ele vai partir de que uma estrutura deve estar em equilíbrio. Em seguida, você irá se atentar a quais são as leis constitutivas, ou seja, a relação entre tensão e deformação, e com isso você vai achar deslocamentos e assim por diante, rotações. E daí depois você vai partir do princípio da compatibilidade, que deslocamentos, deformações devem ser compatíveis com o carregamento que está sendo aplicado, né? Então, ó, o exemplo que eu separei para vocês é um exemplo muito simples que na verdade eu vou levar vocês pelo método, não necessariamente eu vou ficar focando nos detalhes de calcular cada coisa, tá? Então, ó, o exemplo é o seguinte: uma viga biapoiada. Na verdade, biapoiada não, ela está engastada e apoiada, um vão de L, um carregamento distribuído W. Então, ó, a primeira coisa que você vai fazer, uma vez que você vai usar o metas-força, é saber qual que é o grau de praticidade. Aqui está muito fácil, porque você tem três reações aqui, uma aqui. Você sabe que você tem três equações de equilíbrio à sua disposição sempre. Então, quatro incógnitas, três reações. O teu G, ele é igual a 1. Isso daqui vai definir o número de casos aí que você vai estar estudando ao longo do método das forças, ok? Próxima coisa, né? Bom, vamos até colocar aqui, ó. Então, suponhamos aqui sendo A, aqui sendo B. Você sabe que eu tenho aqui reação vertical em A, reação horizontal em A. Também vou colocar aqui ó, o momento em A, né, porque é o engaste. E aqui eu vou ter reação vertical em B. Essas daqui são as quatro incógnitas. Você tem três equações de equilíbrio. E agora a gente vai ter que usar leis constitutiva, compatibilidade, para que a gente consiga saber todas essas reações e a partir daí traçar os diagramas, né? Primeira coisa deste método é o seguinte: você parte do princípio que você vai definir o que a gente chama de sistema principal para estudar. Então, ó, sistema principal é o seguinte: ele é obtido a partir da estrutura original, hiperestática, e você elimina um dos vínculos. Então, uma das reações, no caso, pode ser, ó, neste caso, eu peguei a mais simples possível, não necessariamente é a mais simples de resolver o problema. Vocês vão ver que tem uma certa mágica aqui em definir o sistema principal. Mas eu vou pegar aqui o mais óbvio, deixar essa viga aqui uma viga engastada e eu vou liberar aqui. Nós já sabemos como resolver esse sistema aqui. Isso daqui nos dá uma vantagem enorme. Outra coisa, eu vou pegar e falar, olha, nesse sistema principal, vocês vão ver que eu sempre vou falar o SP, né? Sistema principal. Eu vou pegar e no lugar do vínculo eliminado, eu vou colocar aqui um vetor. Vou chamar esse vetor aqui de x1. Isso daqui tem um nome especial. Esse daqui é o meu vetor hiperestático x1. E eu vou dizer o seguinte, já aqui no principal. Olha, apesar de eu ter eliminado essa vinculação, eu sei que o deslocamento, delta, em B ele é igual a zero. Então veja, partir do sistema principal, substituí uma das vinculações por um hiperestático e associei a uma condição de contorno do meu problema inicial. Ok? Então tá, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou analisar, na verdade, duas estruturas. A primeira estrutura vai ser essa minha estrutura, que ela é isostática e eu sei como calcular tudo, basicamente, dela, né? Então, ó, aqui, nesse caso zero, e a gente vai chamar caso zero, aquele em que eu só vou colocar a solicitação externa. Então, a minha solicitação externa, nesse caso, é o meu carregamento distribuído. O que vai acontecer? Eu vou pegar e deixar que essa minha estrutura
ela tem um deslocamento. O que que acontece? Esse meu deslocamento aqui, eu vou chamar ele de delta em 1 devido, no meu caso de carregamento, 0. Então, ó, isso daqui a gente também chama de, então, delta 0, a gente chama de termo de carga. Termo de carga. Notem que quem que é o primeiro índice aqui? Esse daqui é onde. E esse daqui é o meu caso de carregamento, tá? Então, ó, eu estou analisando o meu deslocamento em 1, no meu caso 0, delta 1, 0. Essa nomenclatura vai se tornar muito importante para uma questão de organização nossa. Olha, na verdade, esse daqui é um caso tão conhecido que já tem tabelado em formulários quem seria esse delta 0, uma viga engastada, carregamento distribuído. Esse delta 0, eu vou colocar aqui para vocês, ó, delta 0 é igual a W, L a quarta, sobre 8EI. Mas veja, você sabe calcular isso daqui utilizando o PTV. Eu já mostrei para você, essa daqui é o sistema real, ou seria criar um sistema virtual, em que aqui você teria uma força virtual aplicada onde você quer saber esse deslocamento. Muito bem, próximo caso, então agora você esqueceu que existia este teu apoio e deixou a estrutura livre. No próximo eu vou fazer o contrário, eu vou fazer, olha, esquece do meu carregamento e vamos pegar e analisar qual que é a influência desse teu hiperestático. Então, no teu caso aqui, nós temos um hiperestático X1. E olha, para facilitar a nossa vida, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar esse meu x1 aqui igual a 1, mas todas as respostas que saírem daqui, eu vou multiplicar elas por x1. Então, o que que acontece? Na verdade, eu estou parametrizando. Se para 1 eu tivesse um deslocamento, digamos, 20 centímetros, eu sei que se essa minha força, na verdade, for 2, será 20 centímetros. Se para 1 foi 20 centímetros, para 2 vai ser 40 centímetros. Vai ser proporcional. Tá bom? Então, eu estou parametrizando essa resposta. Olha, o que vai acontecer na medida que eu colocar esse carregamento concentrado, essa minha viga ela vai mover para cima, e esse deslocamento aqui eu vou chamar de delta em 1, no meu caso de carregamento 1. Então, onde? Em 1, né, onde eu tenho meu hiperestático 1, no meu caso de carregamento 1. Isso daqui a gente chama de coeficiente, vamos colocar aqui, ó. Então, delta 1, 1. Isso daqui é conhecido como coeficiente de flexibilidade. Muito bem, veja o que aconteceu. Você liberou, deixou ela pegar e ter o seu deslocamento, deformar, e agora você analisou, poxa, se eu tivesse um carregamento ali, o que é que teria acontecido? E agora, é por isso que a gente fala que método das forças é quase que uma regra de 3. O que eu vou fazer agora? Eu vou compatibilizar isso daqui. Compatibilizar quer dizer o seguinte, eu vou pegar e falar, olha, na verdade, o meu delta em B, ele é igual a zero. Isso daqui que eu tinha mostrado para vocês. O que acontece? Se o meu delta em B é zero, então, se eu pegar aqui o meu delta 0, menos, ou, você pode até colocar mais aqui, depois a gente acerta os sinais. Menos, mais, delta 1, olha, delta 1, lembra, tudo que sair daqui sai multiplicado por x1, né? Vezes x1 deve ser igual a zero. Então, o que desce mais o que sobe deve ser igual a zero. Eu costumo brincar assim com o pessoal, falo, olha, era como se você pegasse essa tua viga aqui, libera ela, deixa ela deslocar o tanto que ela quiser, e daí depois você vem com o macaco hidráulico aqui, levantando, 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 até chegar nesse ponto zero. E você mede qual que é essa força no teu macaco hidráulico, tá? Os americanos, eles chamam esse método de closing the gap. Então, basicamente,
Você abre um gap, né, um vazio aí, e daí depois você fecha o teu vazio com esse teu x1. É isso que você está fazendo aqui. Ó. Então veja, suponhamos que para baixo é negativo, então isso daqui é menos WL a quarta sobre 8EI. Ah, até esqueci de colocar aqui, ó. Também em formulário você vai conseguir achar essa informação que ΔI para uma força concentrada no final de uma viga engastada, ele é 1, que é o carregamento, L ao cubo sobre 3EI, tá? Então, mais, agora é para cima, então por isso está positivo, então vai ser L ao cubo sobre 3EI vezes o teu x1 igual a zero. Notem que o que eu estou procurando é esse x1. O que é esse x1? Esse x1, na verdade, é o meu RVB. Tá? Então, o meu x1 aqui está dando para mim 3WL sobre 8. Veja aqui agora o que acontece. Eu achei por compatibilidade, eu achei uma das reações. Achei uma das reações, agora as outras elas vão sair simplesmente por equilíbrio. E daí ficou fácil de resolver. Veja aqui o que vai acontecer. Aqui eu vou ter um gráfico de normal. Bom, na verdade não tem normal aqui, mas ó, vai ter um gráfico de cortante, vai ter um gráfico de momento. Aqui vai ter um gráfico de cortante, vai ter um gráfico de momento. Então o que acontece é o seguinte. Se eu quero saber quais são os diagramas, que é geralmente o que eu te peço ao final, você vai partir do princípio do seguinte: se eu sei o diagrama desse e eu sei o diagrama desse, eu posso pegar e superpor esses diagramas e vai me levar ao diagrama da minha estrutura original. Então o que acontece? Olha, na minha estrutura original, se eu quero saber, suponhamos, o cortante da minha estrutura original, eu vou pegar o cortante que eu tiver aqui na minha estrutura do meu caso 0, mais o cortante que eu tiver da minha estrutura do meu caso 1, lembrando que aqui tem que ser multiplicado por x1. E assim por diante. Se eu tiver dois casos, vocês vão ver que vão ter problemas, vão ter dois, três casos. É só ir somando aqui. Os teus diagramas é o resultado da superposição desses diagramas que você foi fazendo. Momento também é a mesma coisa. M0 mais M1x1. Se tivesse normal, mesma história, tá? Então, os diagramas, estes também vão sair da superposição. Eu não coloquei aqui o diagrama deste e deste, mas notem que isso daí vocês já sabem fazer facilmente. Vai sair pela superposição. No entanto, vem aqui multiplicado pelo teu x1. Bom, esse daqui é o método. Vocês vão ver que a gente sempre vai seguir essa metodologia. Somos bem cautelosos em seguir esse passo a passo. E este vídeo mostra para vocês o que está de trás do método das forças. Obrigado aí pela atenção. Até mais.